Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A regulamentação do sistema financeiro foi o tema principal da reunião da Executiva Nacional da CUT, realizada na semana passada em São Paulo. O encontro dos dirigentes começou com uma apresentação especial sobre o assunto com Carlos Cordeiro, presidente da Contraficut, e Juvândia Moreira Leite, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. A executiva também discutiu outros temas, como a terceirização, a campanha Liberdade e Autonomia Sindical, a agenda internacional, a Rio+20 e o 11º CONCUT. Quintino Severo, secretário-geral da CUT Nacional, falou sobre a preparação do maior evento da CUT. Nós estamos encerrando a primeira fase do Congresso Nacional da CUT, porque é a fase que nós estamos elegendo os delegados. Então, nesses dias agora encerra o prazo para que os sindicatos realizem assembleias e elejam seus delegados, tanto para os congressos estaduais como para o Congresso Nacional da CUT. Então, encerrado esse prazo, nesses dias agora, 24 e 25, nós entraremos na segunda fase, que será então os congressos estaduais, das estaduais da CUT em todo o Brasil. Inicia já no final de semana, no segundo final de semana de maio e irá até o segundo final de semana de junho. Então, portanto, nós faremos 27 congressos em todo o Brasil, aonde vamos debater não só as questões locais dos estados, a conjuntura estadual, o plano de luta das estaduais, mas, acima de tudo, qualificar melhor a intervenção dos nossos delegados no Congresso Nacional. Wagner Freitas, secretário nacional de Administração e Finanças da CUT, abriu o debate destacando o momento de protagonismo do Brasil e a necessidade de propostas para o projeto de desenvolvimento do país. Nosso Congresso, ele é um momento importante para nós discutirmos as políticas permanentes da nossa central, nosso modelo organizativo, sem dúvida nenhuma, a nossa inequívoca defesa da Convenção 87, do pluralismo sindical, pelo fim do imposto sindical, mas também deve servir e deve ser um momento de nós nos colocarmos na opinião pública como um agente participante da disputa que existe entre capital e trabalho, entre a visão mais conservadora e mais progressista no Brasil e no mundo. O painel sobre a conjuntura política e econômica nacional, apresentado por Carlos Cordeiro e Juvândia Moreira, teve como eixo principal a baixa dos juros, uma luta histórica da CUT. O debate e a cobrança do governo e da sociedade para que os bancos reduzam suas taxas de juros é extremamente positiva. Agora, não dá para fazer uma avaliação se as taxas baixaram efetivamente. Por quê? Você tem linhas em que o risco é muito baixo, portanto, as taxas deveriam ser baixas. Se não tem risco, elas deveriam ser baixas. Por exemplo, o crédito consignado. Então, o servidor público vai lá e faz um empréstimo e é descontado da folha de pagamento dele. Não tem risco. Ele tem estabilidade, né? Ele vai ser descontado da folha de pagamento, ele não tem opção de pagar ou não pagar. A pessoa que tem o benefício do INSS também tem acesso ao crédito consignado, é descontado do benefício diretamente. Portanto, se ele não quiser pagar, ele não tem como não pagar, é um débito automático. E, portanto, não tem risco, o risco é muito pequeno, o cara morrer, enfim. Então, um risco muito pequeno. Portanto, as taxas de juros deveriam ser baixas porque o risco é pequeno. Falta transparência por parte dos bancos. Eles não estão dizendo o que efetivamente estão fazendo. A minha orientação para os clientes é que os clientes cobrem uma taxa de juro menor, pesquise, procure os vários bancos e veja o custo total que ele vai pagar por aquele dinheiro. Por exemplo, eu tenho um bem de R$1.000, eu quero pegar um empréstimo de R$1.000 ou financiar um bem de R$1.000. Então eu vou ver em cada banco quanto vai ficar a prestação e quantas prestações eu vou pagar. E aí eu posso ter uma comparação efetivamente de onde está mais barato. E tem que pesquisar, e tem que cobrar que a taxa seja menor. Nós sempre defendemos na Central que a questão do controle e a baixa dos juros deveria ser uma política de governo e não uma política de mercado. E sempre foi colocado pelos capitalistas, pelos neoliberais, é que isso era uma variação de controle de mercado. Nós sempre dissemos que o mercado não pode fazer isso.
inclusive porque ele atende aos interesses de quem os controla, e que não é a classe trabalhadora, muito distante do interesse do controle dos mercados, do interesse do desenvolvimento com sustentabilidade para um país e para a classe trabalhadora. Então, a coragem do governo da presidenta Dilma de fazer essa intervenção através dos instrumentos públicos que ela tem de controle, que é o Banco do Brasil e a Caixa Federal, sem dúvida nenhuma, é uma medida salutar e importante. E agora nós sabemos que nós temos que fazer ajustes. Uma coisa é a deliberação política do governo de fazer o controle abaixo de taxa de juros. A outra coisa é como os bancos vão efetuar isso. E nisso já começamos a ter problemas com isso, fundamentalmente com os bancos vinculando a diminuição barateando o crédito, mas condicionando a isso a uma compra de produtos do banco para que tenha o barateamento do crédito. Não é essa a intenção da medida. Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT, também analisou a iniciativa do governo em baixar os juros. Confira. Primeiro, tem um caráter extremamente positivo do governo federal de provocar esse debate. É um debate que há muito tempo ele estava parado e o Brasil precisa discutir isso. O Brasil hoje é o quinto, sexto país mais rico do mundo, mas também ainda é o 10º pior em distribuição de renda. E discutir o sistema financeiro e particularmente o custo do crédito é fundamental para transformar o crescimento econômico medido pelo PIB em desenvolvimento econômico com inclusão de renda e geração de mais e melhores empregos. Então, para isso, o crédito é importante. E dentro desse crédito tem o custo do crédito, que é o chamado de spread, que é a diferença do recurso que o banco paga quando nós depositamos e aquilo que o banco cobra quando nós emprestamos dos bancos. Então, o spread bancário, que é isso, nós chamamos de jabuticaba. Por quê? Porque só no Brasil ele tem um custo tão elevado. Os bancos que atuam aqui e atuam na Europa chegam a cobrar aqui 10 vezes mais na mesma modalidade de crédito do que cobram lá. Então, essas medidas do governo federal, elas são importantes. Porém, a gente está vendo que não está tendo transparência, não está tendo concorrência de fato e a redução das taxas não estão chegando de fato às pessoas que têm conta em banco. Na última sexta-feira, foi realizado em São Paulo um ato denunciando mortes e pela humanização de perícias médicas do INSS. A manifestação tem como referência o dia 28 de abril, Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes de trabalho. A celebração da data surgiu no Canadá, por iniciativa do movimento sindical, em denúncia e protesto contra um acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. Desde 2003, a OIT considera esta uma data para reflexão sobre a segurança e a saúde no trabalho. Mas para a CUT, somente celebrar a data não basta. É preciso difundir mais informação sobre as doenças e acidentes do trabalho, bem como os temas sobre saúde do trabalhador em discussão na agenda sindical. Dia 28 de abril é um dia onde a gente tenta fazer esse esforço para colocar para a população a péssimas condições de trabalho que os trabalhadores brasileiros têm, né? São milhões de trabalhadores adoecendo, sofrendo acidente de trabalho por ano, né? E um número enorme de mortes, né? Mais de 8 mil mortes num período de menos de 3 anos, tá certo? Então tudo isso, e as pessoas acabam interpretando isso como uma questão normal, como se fosse uma fatalidade do trabalho, e na verdade não é. Nós estamos divulgando esse material e dizendo da quantidade de trabalhadores que sofreram, 2 milhões e 300 trabalhadores passaram por acidentes e durante cada 3 horas e meia morre um trabalhador, né? Então essa atividade aqui em frente ao INSS é para dizer das mazelas dentro dos locais de trabalho. A CUT já vem desenvolvendo, não só esse ano, mas o ano passado com as centrais sindicais, vários atos de protesto pelo país, né, em várias partes do país, das cidades hoje brasileiras. As centrais sindicais, em especial a CUT, está fazendo atos
para pensar um pouco esse dia. E a gente não podia fazer diferente, né? A gente tem na pauta, na nossa agenda, a questão da humanização nas perícias médicas. E esse ano, em especial esse ano, é uma agenda colocada também pelo governo, que é a história de uma consulta pública do Ministério da Previdência, na verdade, do Instituto Nacional de Seguridade Social, em que coloca a volta da alta programada, dessa vez um pouco mais sofisticada, e que nós, movimento sindical, temos reclamado e fizemos 2 audiências públicas essa semana no Senado Federal, chamada pelo senador Paulo Paim, e ontem nós obtivemos uma vitória parcial, que foi postergar essa consulta pública por mais 60 dias. Então, a ideia é se criar um grupo de trabalho. Nós estamos avaliando se a gente participa ou não desse grupo, porque a gente acredita que participar do grupo significa que você concorda com a consulta pública. Mas, de qualquer forma, a consulta pública ela foi adiada. Então, isso para nós, o movimento sindical, já é um sucesso. Foi realizado nos dias 26 e 27 de abril, em São Paulo, o seminário da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. O Jornal da CUT esteve por lá. O seminário de hoje, a sua importância reside no fato de que, antecedendo a etapa estadual do Congresso da CUT, este ano nós teremos o 11º Congresso Nacional da CUT. Então, esse seminário antecede as etapas estaduais e nele nós objetivamos debater e pensar políticas e ações que possamos trazer para os congressos, de forma que no plano de ação da CUT, no próximo período, tenhamos nós ações concretas ao racismo. Nós temos uma proposta, está construindo uma proposta que chama Pacto Nacional pela Promoção da Igualdade Racial. E a ideia desse pacto é fazer um grande acordo entre trabalhadores e empregadores de um conjunto de ações que promovam a igualdade racial nas relações de trabalho. Nós já temos um acúmulo, alguma discussão acumulada durante muito tempo, há uns 15 anos no mínimo, e temos uma série de cláusulas em diversos sindicatos, em diversas categorias, que promovem a promoção da igualdade racial nas relações de trabalho. A ideia é nós juntarmos essas cláusulas e fazer um documento único e promover um grande acordo nacional para essa promoção da igualdade racial nas relações de trabalho e combate à discriminação racial nas relações de trabalho. Esse tema racial para nós é um tema estratégico, exatamente porque o Brasil tem uma dívida social com esse segmento e cabe a nós, cabe à CUT, uma central que representa e pensa o conjunto de ações, de políticas para a sociedade, cabe a ela ter nas suas resoluções e ter na sua atuação permanente a defesa da igualdade, a defesa dos direitos para os negros e negras do nosso país. Então, portanto, para a CUT faz parte da nossa estratégia elaborar e defender políticas, como, por exemplo, garantir que nas convenções coletivas dos trabalhadores, nas categorias, tenha igualdade de remuneração, tenha a garantia de igualdade de remuneração, que não haja discriminação, tanto do ponto de vista da condição de trabalho, como também da condição do salário. Então, portanto, são temas que fazem parte da nossa pauta, fazem parte da nossa estratégia e que nós vamos continuar defendendo e continuar afirmando cada vez mais. No dia 25 de abril, servidores públicos federais em todo o Brasil paralisaram suas atividades em um dia nacional de luta. Esta foi mais uma atividade da campanha salarial de 2012. Quem nos fala sobre o assunto é Pedro Armengol, da Executiva Nacional da CUT. Até o momento, ontem, dia 24 de abril, nós tivemos a 6ª reunião com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eles continuam, sinalizando numa perspectiva de ambiente de restrição fiscal e orçamentária, continuam afirmando que não tem ainda uma definição e uma decisão política de governo
de qual a disponibilidade que existe, né, em termos de recomposição de perdas salariais e de correção das distorções, que estão ainda em fase de análise de estudos, né, que possibilitem, né, inclusive até o dia 31 de julho, que é o prazo que o governo tem dado. O nosso prazo, a gente repetiu que é até o final de abril, né, essa definição. De que não tem ainda esse dimensionamento e que sinalizam de que estão trabalhando na possibilidade, né, do crescimento da folha de pagamento, né, proporcional ao crescimento do PIB. Caso o governo trabalhe nessa lógica, tendo como parâmetro o crescimento do PIB, a gente tem um volume de recursos significativo disponível, onde minimamente a gente possa tratar da correção das distorções salariais e de compromissos acordados com o governo, que o governo não cumpriu até agora. Outra demanda que está colocada é a aprovação do projeto de lei 2203. É um projeto de lei que consolidou as negociações do ano passado, inclusive com previsão de impactos em remuneração já a partir do mês de março agora de 2012, como é o caso dos docentes das universidades, que até agora não foi aprovado pelo Congresso Nacional, e temos hoje um contingente muito grande, inclusive a partir de julho também, já com impacto na remuneração, e que nós estamos pressionando o governo para aprovar o projeto, né, para dialogar com sua bancada no Congresso Nacional, no sentido de que aprova o projeto, corrigindo alguns equívocos e erros que teve no projeto, principalmente no que diz respeito à mudança dos critérios da concessão do adicional de insalubridade e periculosidade, que na gente está pedindo a supressão dessas alterações e que, naturalmente, não acumule mais prejuízo para uma categoria que já está extremamente, embora dizer, com prejuízos acumulados do ponto de vista de perdas inflacionárias no ano 2011 e 2012. Uma manifestação no centro da cidade do Recife marcou o Dia Nacional de Luta dos Servidores Públicos Federais no dia 25. A reportagem é do Sindesprev. A manifestação reuniu servidores ativos e aposentados da Saúde, Previdência, INSS, Anvisa e Receita Federal do Estado de Pernambuco. Uma carta aberta foi distribuída à população, esclarecendo as reivindicações dos servidores e o andamento das negociações com o governo. Era necessário uma manifestação como essa? Com certeza, já que as negociações estão emperradas, o governo se nega a negociar, cumprir com os acordos que foram firmados, inclusive para esse ano, julho desse ano, e não aponta nenhum caminho de negociação para 2013. Então, nesse momento em que o capital força a barra junto ao Congresso Nacional para defender seus interesses, evidentemente que a CUT e os sindicatos filiados, como o Sindesprev, evidentemente que está na rua com os sócios mobilizados, com os servidores mobilizados para fazer esse enfrentamento. Quais são os principais problemas, tanto na saúde como na Previdência? Veja só, na saúde, no caso, nós já temos uma tabela apresentada no Ministério da Saúde, aprovada inclusive até pelo Ministério, pelo próprio Ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, mas ainda falta ir para o orçamento, né? E essa tabela que vai com melhoria salarial 2013 a 2014 e que ainda não houve nada de concreto, não houve nada do planejamento, nenhuma resposta do planejamento. Na questão do INSS, nós estamos com um grupo de trabalho, só houve avanço até agora na questão das 6 horas. Mas mesmo assim ainda teve algumas agências que não tiveram as 6 horas. Mas também estamos negociando a incorporação das gratificações e um plano de carreira também para o INSS. Atender o público sob péssimas condições de trabalho não só gera problemas para a saúde do servidor, como também afeta no atingimento das metas, que infelizmente hoje o nosso salário está atrelado a uma avaliação, a uma gratificação de avaliação de desempenho, e que se nós não alcançarmos as metas, isso tem prejuízo do nosso salário. Então essa é a razão pela qual nós estamos aqui para exigir que haja melhoria das condições de trabalho, não só no INSS, mas na saúde, na Anvisa, no Ministério da Previdência e também na Receita Federal do Brasil. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, CONTAC-CUT, realizou um ato pela aprovação da norma regulamentadora do trabalho no setor frigorífico, que é um dos setores que causa maior adoecimento e acidentes de trabalho no país. A manifestação foi feita em frente ao prédio da Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo, na última quinta-feira, dia 26 de abril. Realizou uma mobilização nacional em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, para pressionar o andamento da norma regulamentadora dos frigoríficos. Ela está agora faltando poucos itens para ser aprovado pela comissão técnica, trabalhadores, governo e empresário.
Só que os 3 principais pontos que está dando problema, que é as pausas, que é a questão da tempo de exposição, redução de jornada e a participação dos trabalhadores na implantação e fiscalização da norma. A proposta deles é 3 pausas de 8 minutos no dia, nas 8 horas de trabalho, que dá 24 minutos. Para nós é insuficiente. Na questão de redução de jornada não tem proposta e a participação dos trabalhadores eles não aceitam. E é aí que está o problema. Provavelmente vai ter que haver uma paralisação no país do setor avícola e bovino para que eles cedam, porque na negociação está muito difícil. Nos dias 27, 28 e 29 de abril, foi realizado em Atibaia, interior de São Paulo, o 9º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário, a CNTV. O Jornal da CUT esteve na abertura do evento e conversou com Cida Trajano, presidente da entidade. Esse congresso tem uma grande delegação de todos os estados, né, do nosso país. E acrescentamos muitos trabalhadores na base e com isso nos deu a oportunidade de trazer uma delegação maior. E a nossa expectativa é discutir o fortalecimento do ramo, como também ampliar os nossos direitos. Os principais temas debatidos no nosso congresso, o primeiro que é o tema do congresso mesmo, que é o trabalho decente, né? E, ademais, é a questão da própria organização dos trabalhadores, discutir e participar de todos os conselhos do governo federal, naquilo que diz respeito ao Plano Brasil Maior e também no que diz respeito a todos os projetos que envolvam os nossos trabalhadores. Durante o congresso foi lançado o novo website da entidade, produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT, a partir do projeto de comunicação implantado pela Central em 2010. O Congresso da CNTV também elegeu a nova direção para a próxima gestão. Cida Trajano se mantém na presidência da entidade. As atividades do 1º de maio em São Paulo reuniram milhares de pessoas no Anhangabaú. Em várias capitais, mobilizações e atividades também contaram com a presença de trabalhadores e trabalhadoras. Na próxima edição do Jornal da CUT, você acompanha um especial sobre o Dia Mundial do Trabalho. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.